Acho que se há algum erro do Felipe é não entender o momento de algum jogador, na parte física principalmente, porque a Nath falava sobre o Flamengo caindo de rendimento no segundo tempo. O elenco que o Flamengo tem é para sustentar um jogo de intensidade e de posição o jogo inteiro. Vamos cortar pro Birner aqui pra gente saber. Eu quero ver o Joselito sobre o Flamengo. O Joselito vai ter que chegar daqui a pouco pra gente... Vamos ver se se transforma aqui, mas Birner, eu quero te perguntar uma coisa. Vou até ficar do seu lado aqui, Vou ficar do seu lado que eles vão cortar pra cá pra gente fazer o seguinte. O Pedro Ivo, no programa, ele chegou a dizer o seguinte... Você tá cobrando o Pedro Ivo? Não, ele falou uma coisa bem interessante. Que a gente pode começar a olhar pro Felipe Luiz e dizer o seguinte, cara, é normal ele oscilar. Ele vai oscilar, porque a gente achava que ele não ia oscilar. A gente achava que ele ia voar abaixo, que ia jogar muito. Olha o Guardiola no último ano. Todo técnico passa por isso. E o momento de fazer isso, de fazer essa reflexão sobre o Felipe Luiz. Você acha mesmo que pode ter sido alguma pequena oscilação do Felipe? Não. O próprio fala assim coletivo, só pra te falar. Acho que não. Acho que se há algum erro do Felipe é não entender o momento de algum jogador, na parte física principalmente, porque a Nath falava sobre o Flamengo caindo de rendimento no segundo tempo. O elenco que o Flamengo tem é para sustentar um jogo de intensidade e de posição o jogo inteiro. Eu acho que tem muitos jogadores que estão rendendo abaixo. Acho estranho quando isso acontece com vários jogadores ao mesmo tempo. Tem uma crise de confiança. Isso o próprio Felipe falou depois da última entrevista. Os jogos do Flamengo na Libertadores, nenhum jogo é um jogo para você aplaudir. Então, assim, tá bem abaixo do que o time pode render na Libertadores. O flamenguista sabe disso muito mais do que nós. Mas eu não consigo olhar para o treinador e responsabilizá-lo, porque eu olho o posicionamento dos jogadores, eu concordo. Os jogadores não estão distantes uns dos outros. Os jogadores marcam nos setores em que é necessário, estão posicionados para a construção, só que as coisas não acontecem. E aí eu acho que foge um pouco da alçada do técnico, a não ser que fisicamente haja algum problema ali, ou ele tenha identificado alguma coisa de crise de confiança em algum jogador e não tenha feito a troca necessária. Eu concordo com quase tudo que o Birner fala. A minha única ponderação é, quando eu falo em oscilação, e não é só do Flamengo, porque oscilação técnica vai existir pelo volume de jogos. Ninguém mantém 70 jogos em altíssimo nível no ano, sabe? O Messi de 2011, talvez, o Cristiano Ronaldo em alguma temporada, assim, isso não vai acontecer aqui. Não vai. A minha ponderação é, eu ainda acho que o Felipe, e ele reconhece isso, o Felipe em alguns momentos ele é superado dentro do jogo. Contra o Inter do Roger, ele reage bem. Contra o Leonardo Jardim, ele demorou a fazer. Entendeu? Então, assim, contra o Central Córdoba, eu acho que a mudança, o quem ele saca e como ele saca, a troca de proposta, e isso é natural. O Felipe não tem um ano de futebol profissional. É bom sempre a gente lembrar isso. Isso é natural. Senão a gente vai jogar ele no céu, a gente vai pedir ele na seleção em fevereiro e vai pedir ele demitido em abril. E aí a gente vai parecer maluco, embora o nosso programa seja um pouco assim. Mas aí, só em se tratando da continuidade dele. Então, a oscilação do Felipe, para mim, é essa. São experiências que ele vai acumular ao longo dos anos. Daqui a 10 anos ele vai lembrar de o que acontece quando o time faz assim, qual é o tempo de reação que ele tem que ter. Isso, para mim, é normal. O problema é a oscilação tá pegando um pouco mais pesado, porque ela teve uma questão forte no jogo contra o Central Córdoba no Maracanã, e ele vai fechar uma fase de grupo com 1 ponto contra o Central Córdoba em ser disputado, e ele vai para 2 jogos agora de altíssima pressão no Maracanã, que ele não pode tropeçar, ele não pode se dar o luxo de empatar. Que não é ele, é o Flamengo. Exato. Só que ele é o técnico do Flamengo. E esse é o nosso. A gente tem que dividir essa possibilidade o nível de exigência. E pra gente, olha, ele chegou pra arrematar o Flamengo, acho que chega a hora da gente ouvir ele, Joselito. Joselito, você que é Flamengo, você também tá pistola igual o Adriano, como é que tá? Meu irmão, o bom é Vasco. Eu sou rubro-negro, né, compadre? É rubro-negro. Pra começo de conversa. E a parada é o seguinte, já tá falando de Filipinho aí, eu já fui escalado. Alô, nação, se liga no papo, hein? Fui escalado pra chegar agora lá no Ninho do Urubu e vou botar ordem na casa. Meu irmão. É mesmo? Vai fazer o Gerson jogar, ele tá jogando. Meu irmão, minha função é dar tapa na cara. Não, que isso? Seu treinamento. Apesar que já teve isso no Flamengo. Ele tem uma mensagem boa de motivação. Saúde e paz a todos. No Flamengo já teve isso, não teve, Pedro? Briga de preparador. Ô, Du, aqui não tem parada de Nutelinha, não, meu irmão. Aqui é o esquema raiz de cascatinha, entendeu? Vão me chamar pra chegar na parada, eu vou chegar... Meu irmão, Jorge Jesus, o velhinho, quando tava lá, eu que tava dando as ideias pra ele, pô. Então o Felipe Luiz tá precisando das suas ideias. Agora já se ligaram que tem que me chamar. Eu vou de novo agora, eu vou chegar no Filipinho, falar, Filipinho, chega aí. Deixa que eu comece o treinamento.
E aí você já vai começa fazer. com choque de mente. Primeiro já é choque de mente nos jogadores já. Choque de mente. Depois a gente vai pro campo. Joselito, Eduardo Menezes, certa vez, ele não vai falar aqui, mas me disse que esse declínio do Flamengo tem a ver com a saída do Gabigol. Você concorda? Irmão, o Gabigol é o seguinte... Como é que você achou do Gabigol lá no Cruzeiro? Quando ele tá no banco é legal, precisa dar risada? Gol no Mengão. Irmão, fiquei bolado com ele, já mandei mensagem pra ele, inclusive, no domingo, pós-jogo. Ele não me respondeu ainda. Visualizou no direct, mas não quis me responder porque tá bolado, porque ele sabe que eu fiquei bolado. Eu falei com ele, irmão, se tiver alguma coisa meter gol no Mengão, vai ficar ruim pra tu. Bom, nem vai pro Rio, nem ele vai pro Rio, porque já sabe que eu vou cobrar. Então, quando ele vier no Rio, vai ter cobrança, ele tá ligado que... Ele já viu minha mensagem no direct, ele já tá ligado. Então, Joselito já falou com o Gabigol. Nós vamos fazer o seguinte, Joselito. Pensa aí pra gente daqui a pouco fazer aqui os 5 jogadores mais sem noção do futebol brasileiro, tá bom? Moleza, vambora. Você já tem na cabeça rápido? O Bubu quer... Tem 3 aqui, tem 3. O Bubu quer participar também. 3 jogadores mais sem noção do futebol brasileiro. Neymar está entre eles. Vamos lá, vamos ver. Neymar tá... Ele é juvenil ainda na lista dos sem noção. Mas ele tá ali, tá brincando já. Então, os 3 mais sem noção, pra gente falar do Inter. 3 sem noção? É. Em ordem de primeiro, segundo e terceiro? Isso. Júnior Baiano. Já puxo logo da velha guarda, né, moleque? Da velha guarda. Júnior Baiano, Felipe Melo. Isso é bom. E o grande... Deixa eu ver aqui. Não, o outro... Cocita era bom também, viu? Cocita era bom. O Davidson é sem noção, não é? Davidson também era, mas tem... Eu vou deixar esse terceiro na surpresa. E o Kaiser? É? O Kaiser, isso aí Esse é lindo. É molecagem, é molecagem. Vamos falar do Internacional? Põe o Roger aí falando. Daqui a pouco o Joselito vai falar mais desses jogadores sem noção.